Bom dia, pessoal, tudo bem? Que bom estarmos juntos mais um domingo, em mais uma escola dominical, podendo estudar a palavra de Deus. Como é bom a gente valorizar esses momentos, porque a gente sabe que nesses tempos que a gente está vivendo, tem muitas pessoas que não estão ocupando o tempo da forma como agrada a Deus. Então, que bom que nós podemos separar, nos organizar e parar tudo o que fazemos e estudarmos agora a palavra. E durante a semana a gente continua os nossos estudos, cada um na sua casa, terminando, lendo, revendo o que a gente aprende aqui em todas as nossas aulas, certo? Então nós estamos vendo ali a segunda parte de Samuel, de 2 Samuel. Nós lembramos algumas coisas lá da primeira parte de 1 Samuel, porque tivemos que ver como que foi aquela preparação de Davi para ele ser um líder. Agora que a gente sabe que ele é rei sobre todo Israel, que ele começou sendo muito novo, ungido como rei, ele foi aclamado como rei em Hebrom, e depois da morte de Saul, ele assumiu o trono de Israel. Tempos depois, a gente viu tudo o que aconteceu lá, o acordo que ele fez com Abner, os anciões que foram lá proclamar ele rei sobre todo Israel. A gente viu sobre as características de Davi, que o Senhor era com ele, as bênçãos do Senhor era com Davi. E que Davi, ele obedecia a Deus, ele aprendeu aquele tempo que a gente falou de preparação, aqueles 15 anos que ele passou sendo preparado para ser um líder maduro, ele aprendeu a ter a dependência. E a dependência a gente falou que é fundamental quando a gente tem a vida com Deus, certo? E daí a gente viu como foi importante a conquista de Jerusalém. Lembrando que Jerusalém era uma cidade que ela ficava estrategicamente ali no Monte Sião, e que ali ela era toda muralhada, então era difícil do inimigo entrar, ela tinha uma fonte de água, e a gente viu a importância dela, que ela era um lugar neutro, então um lugar político, porque a gente viu que Davi como rei, ele deveria saber governar, e o governo, né, todo governo, ele tem que ser sábio, ele tem que procurar pacificar o povo para evitar as guerras. Sabemos que naquele tempo havia muitas batalhas, e Davi foi um homem que lutou muitas guerras. Mas o que ele podia fazer de forma que fosse conversando e fazendo acordos foi feito. Tanto que foi feito que vários povos na região fizeram acordos e ficaram pagando impostos e tributos ao povo de Israel. Que é o que a gente vai retomar ali hoje mais para frente, certo? Mas lembrando ali agora, a gente falou também sobre uma coisa importante a aula passada, que Davi trouxe a arca. Vocês lembram? E eu fiz a pergunta, onde estava a arca? E quem falou que estava na cidade de Kiriat Jearim, acertou. Então a arca foi trazida de lá até Jerusalém. Importante lembrar que nesse momento, que a arca ela só foi trazida depois de um tempo, que a gente fala que está pacificado, porque ela tinha que percorrer um caminho por várias cidades. E se os inimigos estivessem ali, a arca não seria trazida em segurança. Então, quando a arca foi trazida de Kiriat Jearim para Jerusalém, todo esse caminho, ele já estava pacificado, dominado por Israel. Então, havia segurança para que tanto o rei, quanto o povo, quanto principalmente a arca, fosse trazida em segurança por todo o caminho, certo? E vimos também sobre a aliança davídica. Vocês fizeram atividade, vocês lembram? Os 4 temas da aliança, que ficou lá no final da aula. Quem não fez, termina. Quem já começou também termina, porque são 4 temas. O primeiro é o que Deus fez por Davi. O segundo é o que ele falou sobre a sua descendência. O terceiro, as promessas que Deus fez. E o quarto era o significado, que está escrito lá no versículo: da tua casa e o teu trono serão firmados para sempre. Isso lá no capítulo de 2 Samuel 7,
do versículo 1 ao 17. Então, tendo como base esse texto, vocês respondem os 4 temas e se aprofundam um pouco mais sobre o estudo da aliança, certo? Seguindo aqui hoje. Então, naquele mesmo raciocínio que eu acabei de dizer, que a arca, quando foi trazida, estava o caminho todo pacificado, havia segurança. Agora a gente vai ver que Davi lembra sobre a aliança que ele fez com Jonatas. Vocês lembram que um prometeu cuidar da casa do outro, um prometeu cuidar do outro. Então Davi lembra sobre essa aliança. Vamos abrir lá em 2 Samuel 9 e vamos ler o 1, por enquanto. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Então aqui também era um tempo em que Davi não estava, as guerras não estavam acontecendo, era um tempo de tranquilidade, e ele lembrou, ele conseguiu, agora eu tenho uma segurança para poder trazer, eu já estou reinando aqui há algum tempo, e se tiver alguém ainda da casa de Saul, vai ver que eu não estou perseguindo, eu não quero matar ninguém, né? Então aqui ele lembra, e falam para ele que tem um servo lá da casa de Saul chamado Ziba, que sabe dizer para ele isso, e daí eles trazem, e vocês devem ter lido aqui que Ziba fala que sim, há um filho de Jonatas que se chama Mefibosete, só que ele era aleijado, e daí Davi manda que traga Mefibosete até a sua presença, e ele chega até temeroso, porque ele pensa, olha, o que vai acontecer comigo, né? O rei mandou me chamar. E agora ali vamos ler o versículo 7. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, as terras de teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então aqui Davi honra sua aliança. Ele pede para buscar Mefibosete, além de restituir todas as terras, as propriedades que eram da época do vô dele, Saul. Ele ainda acrescenta o que o pai dele, Jonatas, tinha, e ainda pede que ele fique ali em Jerusalém e que viva ali com ele, sempre comendo à mesa do rei. E foi assim que Davi honrou a sua aliança com Mefibosete, certo? E Ziba ficou cuidando de todas essas terras, e vocês vão ver mais para frente ali, que Davi deu essa incumbência para Ziba, que cuidasse de tudo que era de Mefibosete, certo? E continuando, então, a gente vai ler, o que eu falei, retomar sobre a importância ali das várias lutas, das várias batalhas, e como eu falei, Davi expandiu o território do povo de Israel muito rápido. E por que isso? Quem eram os outros povos? Eram que não se importaram com essa expansão, com esse domínio que a partir ali de Jerusalém, que eu falei que era estratégico, Davi conseguiu dominar toda a rota comercial, tanto por terra, que a gente fala, quanto pelo mar. E ele fez do povo de Israel uma grande nação, uma grande potência. Tanto que de todos os inimigos que eram subjugados, ele conseguiu extrair todas as riquezas que aquele povo tinha. Então, era ouro, era pedras preciosas, era o minério. Então, a arte que a gente fala de mexer com o minério, que seria a metalurgia, fazer lanças, espadas, carros, equipar o exército, isso foi muito importante, porque Israel não tinha esse conhecimento. E esses povos que tinham, Davi trazia tudo que esses povos tinham de melhor. E assim ele fortaleceu o exército. Então o exército de Israel ele se tornou militarmente importante, por isso que Israel, a cada conquista que Deus vai dando a Davi, ele vai se tornando conhecido, importante. E o Egito, que naquela época era a grande potência, como eu falei, eles têm um acordo ali com Israel, tanto que até eles lutaram juntos numa batalha contra os filisteus. E foi aí que, finalmente, por um grande tempo,
os filisteus ficaram subjugados ao povo de Israel. E Davi teve tempo de lutar com outros povos e expandir mais o território. E ali a Babilônia e a Síria, que a gente vai começar a ver aqui para frente, elas ainda não eram a grande potência que elas se tornaram. Elas estavam começando a crescer, começando a se desenvolver. Então, nesse período em que Davi ele reina, a Síria ali e a Babilônia, elas estão tendo seus conflitos internos ali, território contra território, vizinho contra vizinho. Então, elas não ainda se ocupavam do que estava acontecendo mais para frente, certo? Então, a gente tem esse cenário ali só para vocês entenderem, porque depois lá para frente a gente vai também estar estudando e vendo isso. Então, é importante saber aqui que Israel, com o reinado de Davi, ela era uma grande nação que dominou toda essa rota comercial, todo o território foi expandido, não ficou ali só na terra prometida. O reino estava unificado, as tribos todas estavam sobre o governo de Davi, e por isso que o próximo rei que sucede Davi, ele vai governar num período de paz e tranquilidade, além do que tem muita riqueza, porque a nação de Israel era muito rica devido a isso. A gente falou devido às conquistas de Davi, devido a esses impostos, tributos e toda a riqueza que Davi foi acumulando. Então o próximo rei ele não precisava sair a batalhas e guerras porque já estava conquistado, estava consolidado, só teria que manter esses acordos e deixar o povo pacificado. Então para a luta mesmo ele não precisaria ir o próximo rei. E saber aproveitar e gerenciar, governar as riquezas, né, para que não se acabassem, e tá ali consolidando cada vez mais Israel como uma nação que fosse temente a Deus em primeiro lugar, e depois Deus daria a eles, como a gente sempre vê, as bênçãos para quem segue a Deus e o castigo para quem desobedece. Isso tá lá, como a gente falou lá, quando Deus falou a Samuel que o povo queria um rei. O que seria? Se o rei fosse obediente e temesse a Deus, eles teriam as bênçãos. Se o rei e o povo fosse desobediente, eles teriam a disciplina, certo? Então é importante também a gente lembrar, porque às vezes a gente vai seguindo e vai achando que só valia para Saul, não, era para todos os reis. Então a partir de Saul, agora vai Davi e toda a sua família, né? Porque agora a gente vê aqui que a aliança davídica, ela fala sobre isso, que toda a casa de Davi, né, a linhagem de Davi que vai reinar, e era o que seria, que a gente viu com Saul, mas Saul foi rejeitado por Deus, então não aconteceu com ele. Continuando aqui, agora a gente vai entrar numa parte que a gente sempre fala. Davi, ele consultava Deus para governar. Vocês lembram na aula passada que a gente viu que Davi, ele obedecia, ele ouvia e ele fazia o que Deus falava, e ele dava as graças, ações de graças ao Senhor por tudo que ele conquistava para Israel. Ele colocava a glória para o Senhor, escrevia salmos, ele se alegrava e mostrava ao povo que era Deus quem o sustentava ali como rei. Então ele teve muitas decisões acertadas. Só que agora a gente vê ali que o pecado sempre tá ali. E a gente, como homem, a gente tá sujeito ao pecado. E vem aqui na história de Davi muitos erros e problemas que começam agora. Começa a partir de uma decisão que ele não consultou a Deus. Então você vê, começa aqui, quando a gente não conversa com Deus e começa ali a se afastar de Deus, a gente começa a ter problemas, começa a ter erros, e é isso que a gente vai ver agora. Então, desse ponto da vida de Davi para frente, ele nunca mais foi a mesma pessoa. Porque quando a gente peca, a gente desobedece, lembra o que a gente fala? Todas as nossas atitudes têm uma consequência, e a nossa desobediência também tem uma consequência. Por mais que a gente se arrependa e se reconcilie com Deus, nós vamos ter que administrar a nossa vida desse ponto para frente. E é isso que acontece na vida de Davi. Por isso que a gente fala, ele nunca mais foi o mesmo. Ele continuou sendo, a gente vai ver aqui, o homem segundo o coração de Deus, porque a graça de Deus tinha escolhido Davi. E como eu disse lá no começo, Deus conhece o coração do homem, Deus
sabia o que se passava no coração de Davi, que ele tinha um arrependimento sincero, mas ele era homem, como eu, como você, ele não era perfeito. E ele fez muitas decisões insensatas e impensadas que o levaram a coisas muito graves. Vocês já devem ter lido, então a gente só vai citar, não vou me demorar nas histórias. A primeira, onde começa tudo, é aqui quando a gente vai ler ali no capítulo 11, o versículo 1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, e destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Então, é importante a gente ler aqui para entender o quê? Sempre na primavera era quando eles iam para a luta, naquela época, os reis. E os reis iam. Mesmo que não chegassem para o campo de batalha, eles ficavam ali no acampamento com o exército, porque o que acontecia? As lutas, as guerras, elas não duravam um dia, 2 dias, elas podiam durar meses, podiam durar até anos para que se conquistassem os territórios. Então, os exércitos iam, os feridos voltavam, iam mais para a luta, e eles se aparelhavam, e era assim. A gente sabe uma guerra como é difícil. E Davi não foi. Aqui fala, ele ficou em Jerusalém. E daí a história vocês sabem. Ele estava em Jerusalém, o que ele sabia fazer? Ele sabia lutar. Então, se ele não estava lutando, o que ele estava fazendo? Estava com o tempo ocioso. Então, ficava lá passeando, vendo as coisas. E daí a gente vê que ele encontra ali, quando ele está lá no terraço do seu quarto, lá do palácio, ele vê Betseba, e aí ele manda chamá-la, e a gente sabe que aqui acontece o primeiro erro dele, foi a decisão impensada dele. E quando ele comete o erro dele aqui com Betseba, ele passa, de um governante sensato para uma pessoa que ela se transforma em um pecador, porque aqui a gente vê que acontece a traição. Aí, como ele não consegue fazer com que o marido de Betseba, que Urias, ele manda chamar da guerra, mas Urias não volta para casa, ele volta, mas ele não entra em casa, ele não acha justo, ele fala, eu sou fiel, como que a gente tá em guerra, tem guerra pelo rei, tem guerra por Israel, e eu vou ficar eu vou para casa com a minha mulher se os meus companheiros estão todos lá, não posso. Então, o que Davi faz? Ele tenta encobrir o seu erro, não dá certo, então ele faz uma trama. Essa trama dele de buscar o Urias não deu certo, ele faz uma carta, pede para o Urias mesmo entregar para Joabe, e lá tá dizendo que é para pôr ele na frente de batalha. O que é uma frente de batalha? Vocês leram ali, vocês sabem. É a frente, você vai estar ali por primeiro. E quando ali, que no caso eles estavam ali, num lugar que era muralhado, que eles estavam lutando, e que tinha os flecheiros. Então Urias foi acertado por uma flecha, por estar bem ali na linha de frente, ele não conseguiu se defender, e daí ele morreu. Então o que acontece aqui? Acontece a traição, o assassinato, a mentira para tentar encobrir o erro, só que ele não percebe que ele estava errado. Ele fez tudo aquilo, então as pessoas do palácio sabiam, porque foram chamar a Betseba, foram levar ela em casa. Os filhos de Davi, alguns que não tinham ido lutar, já eram todos homens. Então, muita gente ali no palácio sabia do que tinha acontecido. E principalmente quem viu que todos ali, muitas pessoas a gente fala, viu o que Davi fez. E daí a gente pensa, que exemplo mau. E daí o que acontece? Começa aquela se espalhar. E daí depois, como é que se conserta esse erro? Mas Davi ficou quieto, ele não falou nada. Ele continuou ali tranquilo, depois que Joabe mandou a notícia que Urias tinha morrido, ele ficou até assim, tipo, ai que bom, agora esse problema tá resolvido. E continuou ali. Daí ele só realmente vai cair em si dessa insensatez dele quando a gente vê ali mais pra frente, no capítulo 12, onde Natã vem e fala a Davi, que Deus, o Senhor, mandou falar a Davi, que o que aconteceria com ele?
que a espada nunca mais sairia da sua casa. Vocês lembram que Natan, ele conta ali a história? Vocês não leram, vocês vão ler ali no capítulo 12. Ele fala de um homem muito rico, que tinha várias ovelhas, muitos gados, e que tinha um homem que só tinha uma cordeirinha. E quando chega uma visita na casa do rico, o rico vai lá e pega essa única cordeirinha que o pobre tinha e oferece como refeição para o visitante. E Davi fica muito bravo quando Natan conta, fala, nossa, quem que é essa pessoa? Essa pessoa merece morrer. E o que Natan responde ali para ele? Vamos ler ali no capítulo 12, o versículo 7. Então disse Natan a Davi, tu és o homem, assim diz o Senhor Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. E daí ele conta que, ele lembra que ele tirou todos os inimigos do caminho de Davi. Ele daria tudo se Davi tivesse falado com Deus. Ele continua falando ali, não te daria eu tudo que você tivesse me pedido, mas você não me pediu. E por causa disso, ali vamos ler agora o versículo 10. Agora não se apartará a espada da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Então aqui Deus fala qual que é a sentença para Davi. A espada nunca mais sairia da casa dele. Então não foi os inimigos externos que derrotaram Davi. Foi dentro da sua própria casa que começou a acontecer todo o declínio e a transformação que a gente fala de Davi. Porque ele deixou de consultar ali o Senhor, e daí só quando Natan vem repreendê-lo, que ele cai em si. E daí, ali no versículo 13, ele fala, disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor. Mas disse Natan a Davi, o Senhor te perdoou o teu pecado, você não morrerás. Então a gente vê aqui que daí Davi se arrepende. Ele se arrepende tão profundamente que ele escreve ali o Salmo 51. Vamos lá ler o Salmo 51, o versículo 11. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Então aqui a gente começa já a responder aquela pergunta, mas Davi continua sendo o homem segundo o coração de Deus? Sim, porque tá aqui, ó, depois vocês leem esse salmo inteiro. Mas ali ele fala, ó, você pode tirar tudo de mim, mas não me retire a tua presença, Senhor. Eu pequei, eu peço que o Senhor me perdoe e não se afaste de mim, Senhor. Então ele implora a Deus, ele se quebranta. E é isso que Deus procura, os corações sinceramente quebrantados. Então aqui explica por que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Porque Deus procura pessoas que quando... a gente fala que quando peca, a pessoa ela se quebranta diante de Deus, ela admite, ela tem sinceridade no coração e ela pede perdão e ela se humilha diante de Deus e ela tenta viver não errando mais. E é a partir daqui que a gente vai ver que Davi, ele vai continuar a sua vida seguindo, mas que a espada ele vai viver com essas consequências. Os desdobramentos do que Deus falou para ele, que a espada não sairia mais da casa dele. E é isso que a gente vai continuar vendo a aula que vem. Vai acontecer muitos problemas familiares ali no núcleo familiar dele, a começar ali com os seus filhos, por conta de que ele teve muitas mulheres, muitos filhos que eram meios irmãos, certo? Então hoje a gente para por aqui e semana que vem a gente continua, certo? Então, um bom domingo, Deus abençoe vocês. Até!